Boa noite, mulherada. Boa noite a todas. Não sei vocês, mas é igual eu falo, Deus vai conversando comigo só nos louvores, né? Eu já nos louvores eu já fico, na verdade eu sou movida à música e eu fico o dia inteiro trabalhando só isso, nos louvores, no ouvindo a palavra. E esses dois louvores que eu compartilhei com vocês são louvores que eu amo de paixão, que é Pode Morar Aqui, né? A gente tem que pedir para Deus morar aqui na nossa casa, morar conosco, e é por causa dele que a gente está aqui. Sem ele, a gente não seria nada. Então, é por causa dele, em meio a tantas coisas, né, que a gente passou em 2022, a gente está iniciando um novo ano, tantas coisas aconteceram, né, a gente ainda não terminou uma pandemia, ainda acontece, e a gente está aqui, né, hoje para poder compartilhar, para poder ouvir, né, a palavra de Deus. Então, é por causa dele todas as coisas. Ontem foi um dia muito triste, eu compartilhei lá no grupo das meninas que uma amiga minha perdeu uma netinha de 5 meses. E aí eu só eu fui no velório, eu só ouvindo, né? Ela é cristã também, os pais da neném também eram cristãs e o pessoal cantando o louvor de Jó. E ela mesma disse que quando a neném acabou de falecer, ela pegou a neném no colo e falou assim: o Senhor me deu, o Senhor tomou. Então é tão difícil e eu hoje, né? Esse é por causa dele, assim, porque se a gente não tivesse ele, não teria força. Essa mãe não teria forças para continuar, assim. É por causa de Deus, mesmo em meio a muitas dificuldades, é esse tempo, né, de sofrimento, porque imagina uma mãe perder o filho, imagina o sofrimento dessa mãe, desse pai, né, dessa família. E é Deus para dar força, para trazer o consolo. Então, cada dia que passa, eu tenho mais certeza, né, que eu tô no caminho certo, que a gente está no caminho certo de buscar Deus, porque só Ele para trazer esse conforto, só Ele para, né, nos deixar, nos manter de pé. É igual eu falei, quando a gente está fraco, que a gente é forte, é quando a gente pensa que a gente é fraco, que Ele pega a gente pelo colo. Então, eu sou muito grata a Deus, muito grata. Cada coisa que acontece, que a gente vê as pessoas, infelizmente, indo, a gente agradece a Deus por poder ainda estar aqui nesse mundo, sabendo que lá, né, Deus vai recolher, no dia que Ele recolher a gente vai estar no melhor lugar. Mas a gente ainda é apegado às coisas materiais, apegado à nossa família. Então, eu agradeço a Deus por poder hoje estar aqui. Hoje eu estou até na casa das minhas tias, vim matar a saudade das minhas tias, que fazia tempo que eu não as via. Minha tia, meu tio, estou aqui para matar, e a gente vê, né, o quanto é importante ter família, o quanto é importante estar próximo aos nossos. Então, só agradecer a Deus mesmo por mais um ano. Falei, essa é a segunda quarta do ano, que a gente possa estar o ano todo juntas, presenciais, online. E é isso, meninas, vamos iniciar a nossa reunião, que vocês possam fechar os olhos de vocês onde vocês estejam, que a gente possa orar junto para que Deus venha falar conosco essa noite, para que venha usar a vida da Aline. Peguei a Aline hoje de surpresa. Ainda bem que a Aline não gosta. Aline, amiga, eu estou precisando de uma ajuda. A gente não arrega, né? Eu falei, amiga, me ajuda aí, por favor. Ainda eu falei, vou levar a palavra, mas esses dias estão sido tão corrida no trabalho, eu estou cobrindo as férias de uma amiga, tanta coisa, tá uma correria que não deu para parar para pegar uma palavra, né, para estudar. Eu falei, não vou ter tempo de parar para dar uma estudadinha. Mas amém pela vida da Aline por ter aceitado esse convite aí de trazer a palavra. Então, que a gente venha orar pela vida dela, pela vida de cada uma que está aqui, para que Deus venha falar conosco essa noite, tá bom? Feche seus olhos aí onde você está, se você puder ficar aí no cantinho. Se você puder largar um pouco o que você está fazendo, a louça, a comida, deixar uns 2 minutinhos só para que a gente possa orar, tá bom?
Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade, te agradecer, meu Pai, por cada vida que aqui está, cada uma dessas mulheres que separaram, Pai, esse tempo, para ouvir a tua palavra, para te sentir, Pai, para compartilhar, para orarmos juntas, Pai. Obrigada pela vida de cada uma das suas filhas que aqui estão e aquelas que ainda estão por vir, Pai. Que todo impedimento, todo empecilho, Pai, venha cair por terra. Que o Senhor venha falar conosco nesta noite, que o Senhor venha nos encher da tua presença, meu Pai. Que o Senhor venha nos encher do teu amor, Pai, dos teus ensinamentos. Que nós possamos estar de coração e de mente aberta, Pai, para te ouvir, para te sentir, Pai. Que tudo que não provém de ti venha cair por terra. Sabemos que muitas vieram buscar uma resposta, Senhor, então que o Senhor venha trazer a resposta para elas, Pai. Mesmo que se não for o que elas querem, meu Pai, que elas venham ter entendimento que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, Pai. Senhor, fala conosco nesta noite, usa a vida da Aline, meu Pai, que não venha ser ela a falar, mas que venha ser o Senhor a falar através da boca da tua filha, que o Senhor venha fortalecê-la, que o Senhor venha renová-la, meu Pai, que onde ela for, meu Pai, ela venha ser, meu Pai, venha ser exemplo, meu Pai, para outras mulheres, que onde ela for, meu Pai, as pessoas venham sentir a tua presença através da vida da tua filha, meu Pai, que onde ela for, meu Pai, ela venha renovar as pessoas, que ela venha mudar as vidas, Pai, da onde ela for, Pai. Usa a boca dela, meu Pai, usa a vida dela, meu Pai, que ela possa ser um testemunho vivo, Pai, da tua palavra, Senhor. Senhor, eu te louvo e te agradeço, Pai, pela vida dela, cuida da filha dela, cuida, meu Pai, do trabalho, do ministério, Pai, cuida dos sonhos, dos projetos da tua filha, meu Pai. Abençoa ela, protege e livra ela de todo mal, Senhor. Senhor, eu te entrego, meu Pai, cada uma das tuas filhas que aqui estão, meu Pai, que venha ser uma noite abençoada, que venha ser um tempo, Pai, um tempo abençoado, Senhor, na tua presença, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos, meu Pai, por essa chance, Pai, por essa oportunidade de estar aqui hoje, Senhor. Obrigada, meu Deus, por tudo. Amém. Amém, glória a Deus. Amém, que a palavra é sua, fica à vontade. Glória a Deus. Boa noite, mulherada. Muito bom. Boa noite. Espero que essa palavra vá de encontro ao coração de vocês, assim como foi no meu. Na verdade, é incrível porque ontem eu passei a tarde conversando com uma amiga a respeito dessa palavra. E a gente, quando a gente às vezes está no nosso natural, a gente não se atenta aos detalhes, né? Porque a gente estava batendo um papo, a gente estava conversando, trocando uma ideia, e esse assunto surgiu na parte da tarde. Quando chegou a noite, uma outra amiga me manda uma mensagem falando assim: Aline, eu estou fazendo meu devocional. E no meu devocional eu fiquei com algumas dúvidas. Será que você pode esclarecer para mim? Quando eu vou olhar, era o quê? O mesmo assunto que a gente estava falando na tarde. Aí eu falei, meu Deus, que mistério que é esse, né? Já fiquei pensativa. Hoje, quando eu acordei e estava assim no meu momento de devocional e eu sentindo muito forte a presença do Senhor. E eu sendo ministrada, a Thalita vai e me manda mensagem. Eu falei, misericórdia. Porque no primeiro instante que a Thalita me convidou, eu falei assim, o que eu vou falar? Como que ela fala assim? Que já era o quê? 2 horas da tarde, né? Eu fiz meu devocional, fui fazer minhas coisas, trabalhar, enfim. Quando a Thalita mandou, eu falei, meu Deus do céu. Na hora o Senhor falou, você ainda está com dúvida sobre o que você vai falar? Eu já te preparei desde ontem. Glória a Deus. E eu tinha uma cliente hoje à noite. Eu não ia poder, se a Thalita tivesse me chamado, eu não ia conseguir. Mas aí a cliente cancelou. Olha só como é que pode, né? Deus é maravilhoso. O que eu quero compartilhar com vocês, meninas, o Senhor falou muito comigo. E eu quero dividir com vocês. Está em João, capítulo 2, que é a respeito do casamento, do primeiro milagre de Jesus. Não sei se vocês vão abrir aí, ou se eu já posso começar a ler. Mas. Dá uns 2 minutinhos, amiga. Quem tiver a Bíblia quiser abrir. Tá. João capítulo 2.
tentar ser rápida, para não tomar muito tempo. Acho que eu vou compartilhar aqui também. Eu consigo compartilhar a tela? Calma aí. Consegue? Deixa eu ver que eu pus também. Ah, consegui. Se quiser. Qual que é, amiga? João 1 mesmo? João, 2, 1. Isso, a partir do 1 mesmo. Deu aí? Vamos lá. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi a Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos e ficaram ali muitos dias. É até aqui. E o Senhor falou comigo muito forte em várias situações. Aqui, logo no início, quando eles chegam na festa e o vinho acaba, quando Maria fala para Jesus que o vinho tinha acabado, automaticamente a resposta dele é essa: por que a senhora está me dizendo? Ainda não é chegada a minha hora. O que Jesus quis dizer naquele momento? Jesus, ele tinha um plano para ser cumprido. Na Bíblia não fala absolutamente nada antes dos 30 anos de Jesus. Conta do nascimento dele, menciona ele quando ele tinha 12 anos, mas não fala que ele operou milagres. Jesus passou por aquele período dos 40 dias no deserto sendo tentado, sendo preparado para a grande obra, para a missão que ele veio para cumprir aqui na Terra. E ele estava ali chamando... Tá sem áudio? Vocês estão me ouvindo, gente? Eu tô. Eu tô, Carlinhos. Dá uma olhadinha dali, deve ser alguma... Aí no seu, aqui tá normal. Então, sim, tá ouvindo ou sim tá sem áudio, Sil? Não entendi. Tá todo mundo me ouvindo? Ah, tá bom. Então, ele passou por aquele período dos 40 dias ali sendo preparado no deserto, sendo tentado, e começa a convocação dos apóstolos, dos discípulos, e vão para esse casamento. Então, quando Jesus fala que ainda não é chegada a hora dele, tem 2 situações ali. Primeira que Jesus, cada passo que ele dá quando ele inicia a trajetória dele ali, como o Messias, que eu sempre falo isso, que hoje eu consigo ver com clareza a atuação de Jesus como Jesus homem e como Cristo Messias. Ele o tempo todo, em cada detalhe, em cada ação que ele tem, ele também está nos ensinando como agir, como ter o contato, como ter o acesso ao Pai. Jesus, ele respondia aos comandos que Deus
e o Espírito Santo mandava para ele para operar aqueles milagres. Eles tinham em comum acordo o tempo correto para iniciar aquela trajetória. E quantas vezes que Jesus começa a operar os milagres, ele pede para que as pessoas não contassem o que ele estava fazendo. Por que ele pede isso? Porque ele sabia que se ele ficasse declarando e permitindo com que as pessoas, se ele ficasse escancarando os milagres que ele operava, se ele permitisse que as pessoas espalhassem, fizessem tudo isso com a intenção, o que ia acontecer? Ele primeiro ia ser impedido de cumprir o tempo dele, porque se ele já estava sendo perseguido, fazendo aquilo no oculto, de certa forma no oculto, ele já estava sendo perseguido daquela maneira, como que ele ia cumprir os 3 anos até a crucificação, até o tempo necessário que ele tinha que ter cumprido? Ele não ia ter conseguido. E da mesma forma, ele ia acabar atraindo, como foi o que aconteceu com essas pequenas pessoas, né? Com essas pessoas que acabaram divulgando o que ele fazia, ele atraiu curiosos, ele atraiu pessoas que estavam ali para ver se realmente o que ele fazia era real, se ele realmente era real, se ele tinha aquele poder, e pessoas que realmente estavam com o coração ali acreditando com mais esperança, com fé que ele realmente poderia encontrar a solução, o milagre, a cura, a libertação. Então, tinha todas essas possibilidades. Foi por isso que Jesus fala isso para Maria. Só que, ao mesmo tempo, quando eu percebo assim, o quanto isso remete a nós, quando nós recebemos uma promessa do Senhor, a nossa ansiedade, às vezes a gente fica empolgado, a gente quer tanto viver aquilo rápido, que a gente acaba contando para as pessoas, a gente acaba dividindo com as pessoas da forma errada, com as pessoas erradas. Às vezes, a consequência das nossas atitudes de se precipitar diante de uma promessa que o Senhor faz para a nossa vida, faz com que pedras, elas começam a surgir no meio do caminho. Às vezes, vai saber se, dependendo de circunstâncias, da atitude que a gente tem durante esse processo, a gente acaba não perdendo a nossa bênção, não conseguindo cumprir com excelência a promessa que o Senhor faz. Só que o que eu acho mais lindo é ver a forma com que Jesus, ele atende a um pedido de Maria. Ele atende a um pedido de Maria porque ele conhecia o coração dela. Ele sabia qual que era a intenção de Maria quando ela estava fazendo aquele pedido. Ela não estava pedindo aquilo para ele, para ela se aparecer. Eu sou mãe dele, ele opera milagre. Ela não estava fazendo por isso. Jesus conhecia o coração dela. Ele sabia que quando ela pediu aquilo, foi para não envergonhar os noivos. De certa forma, ela fez aquele apelo na carne, diante de uma realidade que ela está vivendo naquele momento. Ela sabia que aquilo era tão importante, aquela cerimônia, aqueles detalhes de nos servir, a importância da cerimônia do casamento, que acabando o vinho antes da hora, aquilo iria envergonhar aqueles dois, o casal, os noivos. Então ela intercede. E quando ela intercede, que eu vejo assim, o fato de Jesus atender a uma intercessão de Maria, eu venho e penso a nosso respeito. O poder que tem a nossa oração e a nossa intercessão. Existe um tempo para que uma promessa seja cumprida. Só que às vezes, dependendo da intenção que está no nosso coração, dependendo da razão que está fazendo com que a gente peça a intercessão, Jesus, o Senhor, ele pode antecipar os nossos milagres. Talvez não por completo, mas parte dele. Jesus antecipou o início de milagres diante de uma intercessão de uma mãe, de uma mulher de coração puro, de uma mulher de coração verdadeiro e fiel. Gente, vocês têm noção de que quando ela fala para os serventes, façam tudo o que ele disser, Maria, ela não precisou ver Jesus operando nenhum milagre para acreditar na autoridade que ele tinha.
Ela não precisou presenciar nada sobrenatural para ter a fé e acreditar no que ele podia fazer. Quantas vezes a gente depende de que algo sobrenatural ou extraordinário aconteça para que a gente possa acreditar no Senhor? Quantas vezes a gente precisa ver um sinal, ver uma resposta, ver uma pessoa tendo alguma atitude ou alguma coisa sobrenatural acontecendo para a gente começar a praticar a nossa fé? Desde o início, quando ela foi chamada para gerar. Mas não vou me entrar nesse assunto, mas ali, quando ela fala, façam tudo o que ele disser, ela nem sabia o que ia acontecer. Ela nem sabia o que ia acontecer. E ela já tomou posse da autoridade que ele tinha e deu a ordem. Então, quando a gente faz uma oração intercedendo por alguém, qual que é a intenção que está no nosso coração em interceder por uma pessoa? Maria ali estava intercedendo pelos noivos. Nós vemos no Antigo Testamento Moisés intercedendo pelo povo de Israel porque estava adorando aquele bezerro de ouro. Nós vemos Josué intercedendo pelo povo durante a guerra e pediu para o Senhor parar o sol e a lua. A intercessão, o pedido, o clamor de um servo do Senhor. Só que Maria, ela estava diante de um homem que para ela, sim, era o filho dela que ela tinha gerado. Um homem que até então ela conhecia de histórias no Antigo Testamento do Senhor que estava nos céus, que provocava milagres, mas não aquele homem que diante dela estava ali, ela ainda não sabia o que podia acontecer com aquele pedido que ela estava fazendo. Mas ela creu, ela teve fé naquilo. Qual é a intenção do nosso coração quando a gente faz um apelo para o Senhor? A intenção do nosso coração, quando a gente vai pedir por um casamento, eu vou pedir para o meu esposo, para ele melhorar na atitude dele, para ele ser um esposo melhor, para ele me acompanhar na igreja, para ele largar dos vícios, para ele ser dessa forma. Quando eu estou fazendo esse apelo para o Senhor, eu estou pedindo por mim, porque vai ser conveniente a mim, ou porque o meu coração está preocupado com aquela pessoa? O benefício do meu apelo, da minha intercessão, vai ser em meu favor ou em favor daquela pessoa que eu estou vendo que ela está precisando? O que vai fazer com que a sua oração seja atendida e antecipada, ou que você tenha uma prévia do milagre que o Senhor tem para a tua vida? Aonde o seu coração está? Quando o Senhor tem uma promessa, você tem um sonho e você está apelando, você está clamando para o Senhor, o seu coração está na bênção que Ele vai te dar ou no abençoador? O seu coração está no dono do milagre ou no milagre? O poder da intercessão e da resposta de uma oração, muitas vezes, ela está na intenção que está no nosso coração. É engraçado que a Bíblia, ela fala assim, que o coração, lá em Jeremias, que o coração do homem é enganoso. Só que em Provérbios fala para que a gente cuide do nosso coração. Guarde o teu coração. Então a Bíblia é contraditória? A Bíblia não é contraditória. Não é uma contradição. Quando a palavra fala que o coração do homem ele é enganoso, ele está se referindo a um coração magoado, a um coração ferido, a um coração interesseiro, a um coração frustrado, a um coração carregado de traumas, a um coração carregado de ódio. É um coração carregado de ambição, de coisas que estão ligadas à carne. Esse coração enganoso, ele pode fazer com que a gente se confunda com os sinais que o Senhor dá. Ele pode fazer com que a gente se confunda com as intenções reais do Senhor para com a nossa vida. Porque quando você está com o coração carregado de mágoa,
Ou quando você foi frustrado por alguém ou por alguma situação e você precisa, no seu coração, aquele sentimento que fica te corroendo, aquele remorso, aquela mágoa, aquela frustração, ela tá te consumindo de uma forma que você quer antecipar qualquer coisa que possa aliviar aquela dor que você está sentindo. E às vezes o inimigo entra nesses vacilos que a gente dá. Ele prepara um prato maravilhoso, saboroso, lindo diante dos nossos olhos e faz com que a gente pense que é o Senhor. O Senhor está se antecipando com a minha bênção, Ele atendeu o meu clamor e a minha oração. E quando a gente vê, a gente foi completamente enganado. Mas por quê? Porque o nosso coração ele não estava puro como o coração de Maria. O nosso coração ele estava voltado em como curar aquela ferida, em como curar aquela mágoa, em como se vingar daquele sentimento. O coração enganoso é o que está carregado de coisas que não provém do Senhor. E o coração puro, aonde o livro de Provérbios fala para que a gente guarde, é como se a gente pegasse ele e cuidasse de um recém-nascido todos os dias. Aquele recém-nascido que é completamente dependente de nós. Todas as situações, todos os acontecimentos que acontecem na nossa vida, ele primeiro vem diante dos nossos olhos. São os nossos pensamentos que precisam ser administrados. Essas dores que chegam, que alcançam o nosso coração, são dores que nós não conseguimos administrar no momento que elas aconteceram. Essas feridas que entram para dentro, que muitas vezes se tornam doenças dentro de nós, são porque elas primeiro vieram em pensamentos e a gente não soube administrar. Essas pessoas que se corroem por dentro com tanto sentimento que permite com que esse coração se engane, porque um coração ferido dessa forma não vai conseguir ouvir a voz do Senhor. O Senhor fala ao nosso coração, mas o nosso coração corrompido não vai entender, não vai discernir. O nosso coração corrompido vai querer antecipar por uma causa que não seja como a de Maria, pura, em prol do outro, em prol de algo que vá glorificar o nome do Senhor, não para benefício, não para se exaltar, não para se exibir, não para perder a bênção, não para esquecer o abençoador. A gente às vezes se pega, mais uma vez, pedindo bênçãos e querendo coisas, mas não o Senhor. A gente só quer aquilo e o coração não está nele. E naquele momento em que o responsável da festa, ele pega o vinho e ele experimenta, é incrível que ele fala, né? Aqui a Bíblia fala no 9, que quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. E aí ele chama o noivo e fala a respeito disso. O que o Senhor falou comigo? Vão haver situações em que durante o processo você vai viver experiências com Deus que as outras pessoas não vão saber. Você tem uma promessa. Você tem um plano que você já tem consciência. Durante esse processo, vão acontecer pequenos milagres, vão acontecer pequenas experiências, que vai ser ou só você e Deus, ou somente algumas pessoas, como somente aquela equipe de serventes, Maria e Jesus e os discípulos que estavam ali com ele sabiam. Deus vai te esconder, vai te colocar no secreto, vai permitir você viver, sim, momentos bons com ele, mas momentos ruins. Mas só que na hora que você estiver pronta para viver aquilo, você já vai aparecer vivendo a sua promessa e as pessoas vão falar, nossa, como? Como que isso aconteceu? De repente, o marido dela está na igreja com ela, de repente ela estava esperando por um marido, casou, de repente a empresa pequenininha que ela começou está bombando, está vendendo. De repente, o filho que usava drogas, ele está curado e está indo na igreja com a mãe. De repente, o filho que foi preso, saiu da cadeia, aprendeu a lição e está trabalhando honestamente.
Só que ninguém precisa saber o joelho no chão, as lágrimas, as porradas que você tomou durante esse processo. Só que nos pequenos detalhes, nessas pequenas intercessões que nós, como mulheres de Deus, fazemos, o Senhor vai concedendo e dando pequenas pitadinhas desse milagre para que a gente possa se animar. Para que a gente possa glorificar e começar a ter ideia da dimensão e da grandiosidade daquilo que Ele tem para oferecer para a gente. Eu acho que a gente, ela tem dois caminhos. Né? A Bíblia fala em Eclesiastes que é muito melhor o fim das coisas do que o começo delas. Aqui nessa festa, era a prática deles de oferecer o melhor vinho, para depois que tivesse todo mundo com cachaça na cabeça, aí ia pegar o pior e ninguém ia nem se dar conta, porque já tinha experimentado, enquanto estava consciente, tinha experimentado o melhor. E quando estava todo mundo já bêbado, não ia nem se dar conta né, tipo, da qualidade daquele vinho, já estava tudo certo. Em Eclesiastes, fala que é melhor o final das coisas do que o começo dela. Quem que escreveu isso foi Salomão. Salomão teve um fim bom? Não teve. Quando Salomão se torna rei e pergunta para Salomão o que ele queria, ele pede sabedoria ao Senhor. O Senhor se agrada tanto porque naquele momento que ele pede aquilo, o coração dele estava puro. Ele pede sabedoria porque ele estava iniciando um tempo na vida dele e ele ia precisar, porque ele ia assumir um reino. E o Senhor se agrada daquilo. E aí, quando ele pede a sabedoria, o Senhor se agrada tanto que fala, eu vou te conceder sabedoria e riquezas como nenhum outro homem na história. É a mesma coisa quando a gente clama, pede, implora. E o Senhor vem e concede, derrama tudo sobre nós. E a gente não tem sabedoria para administrar isso. A gente não tem preparo para administrar essas bênçãos se o Senhor derramar de uma vez. Um homem que foi considerado como o homem mais sábio, no meio do caminho foi tomado pela vaidade. No meio do caminho se corrompeu e fez tudo aquilo que o Senhor pediu para ele não fazer. Hoje eu entendo que muitas vezes quando a gente está passando por processo e aos nossos olhos aquilo parece que não tem fim. A gente clama e pede para o Senhor, mas vem uma situação ou outra que prova para a gente que a gente não está pronto. E é por isso que o Senhor retém a bênção. É por isso que a gente precisa passar por um processo, é preciso a gente amadurecer, a gente estar preparado para poder viver aquilo que Ele tem, porque Ele sabe que a nossa carne é corruptível. A gente pode estar hoje com o nosso coração completamente voltado no Senhor, com o nosso coração puro, sadio. Mas as coisas vividas e experimentadas antes do tempo, elas podem fazer com que a gente se perca no meio do caminho. Então, Salomão, ele começa sendo um rei sábio, muito rico. E no meio do caminho ele se perde. O Senhor, ele simplesmente desiste. Ele abre mão de Salomão. E Salomão não tem um fim, como ele mesmo escreveu em Eclesiastes. Como pode um homem começar escrevendo um livro de provérbios, o livro da sabedoria, que tanto nos ensina? Escrever em Eclesiastes a respeito disso e ele não ter conseguido viver isso. E ele não ter conseguido experimentar isso. Então, o Senhor fala ao meu coração sobre a gente ter que ter esse acesso à sabedoria que Deus nos concede, porque Salomão, ele não era sábio, ele teve um acesso diante da solicitação do pedido que ele fez ao Senhor. O Senhor concedeu o acesso à sabedoria dele para Salomão. Da mesma forma, a gente também pode. Que o Senhor nos dê esse acesso para ter essa sabedoria, que o nosso coração se mantenha puro, fiel, diante de qualquer que seja a situação, como foi o de Maria.
Que a gente não se corrompa em nenhuma circunstância. Que a gente aprenda a suportar o processo para que a gente possa viver o propósito do Senhor e desfrutar das promessas dele, da nossa vida. A garantia que a gente precisa buscar é a nossa salvação. Essa é a garantia. Só que ele também nos permite desfrutar das bênçãos que ele tem. Ele permite que a gente presencie milagres, que a gente presencie coisas maravilhosas, mas que o tempo inteiro nosso coração esteja voltado nele. O Senhor Jesus, ele foi o único que em tudo foi tentado e nada pecou. Ele verdadeiramente veio e cumpriu com excelência. E assim como ele fala no decorrer dos milagres que ele opera a respeito da purificação do templo, nesse próprio capítulo ele fala, ele conhece o coração das pessoas, ele conhece as intenções, então ele ensina como acessar ao céu, como acessar o mundo espiritual, como a gente alcançar esse nível de pureza, de santificação que Maria tinha, esse nível de pureza e santificação que ele conseguiu cumprir com excelência, porque ele veio como homem, ele sentia como a gente. E o tempo inteiro ele ensinava, o tempo inteiro ele nos direcionava a pedir, a clamar, a interceder, a orar, a se separar, a obedecer, a renunciar para que a gente possa viver os planos de Deus. Então, o que eu, assim, senti hoje de compartilhar com vocês foi isso. É que a gente possa conhecer Jesus em quem ele é e não o que ele pode fazer por nós. É que Glória a Deus, aleluias. Que o nosso coração ele esteja verdadeiramente voltado ao abençoador e não à bênção. É entender a autoridade, ao poder que o nome dele tem sobre todas as coisas, independente se ele está provocando qualquer coisa sobrenatural, se a gente está vendo qualquer coisa acontecer ou não. É ter a fé, é acreditar. É como o ditado diz, é colocar o pé que dá o chão. Eu acho que é isso. Gente. Amém. Amém, glória a Deus. Amiga, que bênção, meu Deus do céu, que palavra. Eu tava aqui, ó, vocês viram, eu não tô trabalhando não, enquanto ela tava falando, eu tava fazendo minhas anotações, né? Tem que anotar aqui as coisas, para eu falo que no dia que Deus, né, me abençoar, que agora eu falei que esse ano uma das minhas metas é trazer, né, falar mais de Deus, trazer a palavra. Se eu pegar meu bloco de nota, gente, todo culto que eu vou, eu tô lá. O pessoal acha, nossa, essa menina tá falando no celular na igreja. Não, não tô falando não, gente, eu tô anotando tudo que eu vou aprendendo, porque que palavra abençoada, e é confirmação, assim, amiga, porque domingo eu fui no culto e falou sobre Salomão, e eu até anotei aqui, que eu quero compartilhar com vocês, falou sobre Salomão e duas coisas que a Aline falou lá também, que é fazer, né, pedir a direção para Deus, pedir sabedoria para Deus, parar de contar os sonhos, então, é igual a Aline falou, tem projetos que Deus tem para a gente, que é para a gente não tem que compartilhar. Tem sonhos, tem coisas que Deus vai revelar para vocês em sonhos, ou tem promessas que Deus tem para você, que não é para você compartilhar com outras pessoas. É igual a Aline falou, às vezes a pessoa vai chegar e falar, nossa, mas como conseguiu? Não precisa, essa pessoa não precisa saber, não é para todo mundo que tem que compartilhar. Eu falei com vocês, né, tem um louvor que eu amo, que é em inglês, a Silvana até compartilhou, né, nesses dias, ele em português, que é 1 milhão de milagres. Todos os dias a gente vive pequenos e grandes milagres, né, e tem milagres que a gente vai viver, a gente não precisa compartilhar, que outras pessoas não precisam saber, os seus projetos, os seus planos. Tem até um louvor que fala, né, que os projetos, os seus planos, você tem que contar para Deus, é para ele que vocês têm que contar, não é para o amigo. Lógico, sempre tem uma amiga, um amigo, é igual a Aline, é uma grande amiga que Deus deu para a gente, que a gente às vezes compartilha coisas juntas, sonhos, projetos, e a gente ora um pelos outros, mas você tem que saber para quem você vai contar. E primeiro de tudo, contar para Deus.
É ele que tem que saber. E se você sentir no coração de contar para uma grande amiga que tem a mesma fé que você, né? Que você sabe que vai estar junto com você, orando por você, você pode até compartilhar. Mas o nosso grande amigo é Jesus, é Deus. Então a gente tem que contar para ele, é com eles que a gente tem que compartilhar, ter sabedoria, porque eu e o Rodrigo a gente fala muito, né? Isso. Fala, talvez a gente não está vivendo ainda porque Deus está preparando a gente, porque a gente ainda não está preparado para viver isso. Então, tem muitas coisas que a gente ainda não está preparado e a gente precisa ter sabedoria para que quando essa bênção venha, a gente não venha se desviar, a gente não venha voltar para trás, né? Porque tem coisas que era para ser bênção e acabam se tornando maldição, porque a gente não tem sabedoria. Muitas coisas, igual falar, eu quero ser rico. Mas você ganhando pouco, você já está endividada até aqui, como que Deus vai deixar você rica? Não vai dar. Não vai dar. Ou já com pouco já é soberba, já despreza. Exatamente. Tá. Exatamente, porque é igual fala. Por exemplo, nesses dias no culto estava falando sobre dízimos e ofertas, né? Isso na igreja católica, na evangélica, em vários tem isso, de dizimar, de ofertar. Mas se você não está ofertando, não está dizimando no pouco, como que você vai fazer isso no muito? Então, assim, Deus conhece seu coração, Ele sabe das suas dificuldades financeiras, do que vocês estão vivendo. Mas se a gente não pode dizimar, não pode ofertar no pouco, no muito, o que você não vai fazer mesmo? Então, se você não está ajudando o próximo com um pouco que você tem, você vai ajudar no muito? Então, a gente tem que ter sabedoria, a gente tem que buscar todos os dias ter sabedoria, buscar ajudar o próximo também, dizimar, ofertar, porque a igreja não paga a luz, não é Jesus que vem e paga a luz, não é ele que paga, ele capacita as pessoas que vão para poder, por isso que a igreja hoje está aberta, porque ele nos abençoa em ter um trabalho, em poder dizimar, em poder ofertar. Então, ter sabedoria, assim, palavra abençoada, meu Deus do céu, forte, 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 forte. Falou tremendamente comigo. Eu até anotei aqui, que a Aline falou que, nossa, isso foi um tapa na minha cara. que eu anotei aqui, que eu queria deixar, tipo, né, em negrito, assim, né? O que você vai fazer o que vai fazer para sua oração ser atendida ou antecipada? O que você precisa fazer para sua oração realmente ser atendida, ser antecipada? Onde está o seu coração? Está no milagre ou está no dono do milagre, né? E é exatamente isso, assim. É exatamente isso. É entregar ontem minha mãe estava falando isso, né? Sobre às vezes você quer a bênção, mas não quer o abençoador. Sim. Muitas vezes as pessoas querem ou vai para a igreja porque quer muito milagre, eu preciso desse milagre, precisa acontecer, eu preciso desse marido, eu preciso dessa porta de emprego, eu preciso desse dinheiro, precisa. E aí, quando consegue a bênção, esquece de Deus. Vaza. Então, tem até um filme que eu assisti uma vez, que é Deus Não Está Morto, eu acho que foi o 1, que uma senhorinha, eu falei algumas vezes aqui que, assim, eu acho que eu nunca vou me esquecer dessa mensagem da senhorinha, que ela falava assim, quando tudo, filho, você falou pro neto dela, eu acho, você não tá indo mais na igreja, não sei o que, ele, não, vó, tá tudo bem, minha vida tá tudo ótima, tá tudo dando certo. Aí ela falou assim, então vigiai, porque quando tudo tiver muito bem, não tiver nada ruim, tá tudo maravilhoso, desconfia. Porque pode ser o inimigo trabalhando. Porque o inimigo vai fazer com que tudo dê certo para você falar, eu não preciso de Deus, tá tudo bem? Para que eu vou querer Deus? E a sabedoria tá exatamente nesse momento em que, se as coisas estão indo bem, é por causa dele. É por causa de Deus. Então, eu preciso continuar buscando ele, eu não tenho que deixar de... Porque aí fica nessa oscilação, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Não, é por causa dele que a gente está aqui. Então, se está tudo indo bem, eu tenho que continuar buscando a Deus para tudo indo bem. Não vai nessa que está tudo indo bem, é o inimigo plantando a sementinha. Está tudo indo bem, eu não preciso mais ir para a igreja, é o inimigo que está falando. O inimigo que está falando. Então, vocês têm que desconfiar, porque lá na Bíblia diz, no mundo tereis aflições. Exatamente. Mas tem de bom ânimo. Então, Deus em nenhum momento falou que ia ser tudo lindo, maravilhoso, não. Ele falou que ia ter os altos e baixos,
ia ter problemas. Então, a gente tem que, né, continuar indo, mesmo quando tudo... Não fique achando que você não precisa de Deus. A gente sempre vai precisar dele. Ele é nosso único amigo. Então, a gente sempre vai precisar dele. Então, que vocês não venham esquecer disso. Onde realmente está o coração de vocês. Se realmente o coração de vocês está em Deus. Se quando vocês fazem um pedido, vocês estão fazendo por soberba, vocês estão fazendo só por você. O milagre, ele nunca... Deus, igual eu falei, às vezes tem coisas que as pessoas não vão saber, mas normalmente o milagre, o que Deus te dá, ele nunca vai beneficiar só você. Ele sempre vai beneficiar outras pessoas. Então, a gente nunca pode esquecer disso, que Deus, ele está aqui por nós, e a gente também tem que pensar nas outras pessoas, a gente tem que colocar o nosso coração em Deus, porque Deus é amor, ele quer que a gente esteja assim como conexão, né, que é uma conexão de mulheres, é isso que Deus quer, que a gente se conecte com ele, conecte com outras pessoas. E é isso, nossa, estou muito fortalecida com essa palavra, estava precisando desse fôlego aí. Alguém quer compartilhar mais alguma coisa? Oi, Tata, eu quero falar assim, que nem eu estava ouvindo, né, vocês falarem, né, Aline, às vezes nós pedimos, eu acho que nós não pedimos bem, entendeu? É como fala, né, a gente não tem que ficar dividindo tudo com os outros, a gente tem que entregar no altar do Senhor, né, porque tem até um louvor que fala, né, eu vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus, só Ele e eu, né? Então, assim, é desse momento que nós precisamos mesmo, né? Nós, eu e ele, você e ele, né? A gente tem mania de ficar falando, né, dos nossos projetos, nossos planos, né? Até porque os planos de Deus são maiores que os nossos. Verdade. Né? E isso, acho que nós pecamos, todos nós, né? Muitas das vezes a gente passa por isso. Hoje mesmo eu estava falando para o meu filho, né? Eu estava conversando na hora do almoço, eu falei para ele, eu falei, filho, na vida, meu amor, tudo é um processo, nós temos que passar por um processo, né? Nada vem assim de mão beijada, nada cai do céu, a gente tem que fazer nossa parte, né? Nós temos nossa fé, nós temos um Deus que ele nos ouve, que no momento certo, ele nos dá sim, né? Mas para que isso aconteça, a gente também tem que buscar. A gente não tem que ficar só parado debaixo dos dados, que nem esse projeto para mim, esse ano, eu falei comigo mesmo, falei com Deus, falei, Senhor, eu vou te procurar mais, eu quero estar na tua presença, sabe? Eu não quero ser aquela pessoa que fica de um lado para o outro reclamando e não vai para a igreja e fica aquele tumulto, aquela guerra espiritual, sabe? Não, eu falei, eu tenho que me posicionar. E eu penso assim, é isso que Deus quer de todos nós, né? Que nós possamos nos posicionar de verdade. E a gente vê que tudo, como eu falei, é um processo, a gente tem que passar. E no momento certo, a bênção vem, né? É isso que eu queria compartilhar com vocês, tá bom? Verdade. E, assim, sobre pedidos, né, é engraçado porque muitas vezes a gente pede para as pessoas orarem para a gente, né? Sendo que Deus falou que ele daria poderes maiores do que ele já fez. Tudo que a gente viu na Bíblia de milagres, Deus falou que a gente faria muito mais. Então, assim, vocês não têm que ficar pedindo para outras pessoas orarem. Primeiro, você tem que ajoelhar no chão e você orar por você, porque Deus, ele te deu, ele te capacitou para isso. Mas por que você talvez não consiga e talvez o pastor da sua igreja consiga? Porque você não está buscando. Então, ele deu poder para cada uma de nós, para a gente orar pela gente mesma, para a gente curar, igual meu filho nesses dias estava ele tem alergia a picada de mosquito. E os pernilongos acabou com ele. Ele tava todo inchado, todo inchado. Quando eu fui dar banho nele, que eu olhei ele pelado, eu falei, meu Deus do céu. Já comecei a ficar desesperado. Falei, vou ter que ir pro hospital. Aí eu peguei e falei assim, não, Senhor, eu vou orar por ele. Aí eu fui, dei banho nele, peguei e comecei a orar. Falei, Senhor, coloca tuas mãos aqui sobre a vida do meu filho. E orei, 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 orei. Aí ele falou assim, mamãe, eu também já orei para Deus tirar isso de mim. Eu falei, então amém, filho, vai dar tudo certo, amanhã você vai acordar bem. Quando foi no dia seguinte, gente, nem precisei, tudo tinha desinchado já, ele tava muito inchado, assim, os braços, até filmei a cabeça, picou em 2 lugares aqui da cabeça, os braços todinho, ele tava todo picado, e bem inchado, assim, sabe, quando fica vermelho, alguns pontos, até com pus. E no outro dia acordou. Então, assim, Deus nos dá autoridade para isso, mas vai da sua busca, né? Vai da sua busca, você precisa buscar. E realmente, madrinha,
vocês têm que ter um projeto, tem que ter um plano. Quem não fez ainda a carta, faça uma carta para Deus com seus projetos para 2023, ou faça um mapa. Desse ano eu fiz um mapa, coloquei meu nome lá no meio, coloquei, ó, o que eu quero para esse ano na vida profissional, na vida sentimental, na vida ministerial. Coloca lá os seus projetos, faça os seus projetos. Até na igreja, no culto que eu fui domingo, falou... tem um versículo da Bíblia que fala assim, quem não... Esqueci a palavra, mas quem não se assenta, quem vai construir um edifício e não senta para fazer o projeto. Então, assim, tá na Bíblia, a gente precisa sentar e fazer o nosso projeto. E você tem que seguir e crer que você vai determinar tudo que você não conseguiu fazer no ano passado, você vai concluir esse ano. Tudo que vocês pegarem, eu profetizo isso na vida de vocês, porque eu estou profetizando na minha vida. Tudo que vocês começaram ano passado e não terminaram de fazer, tudo que vocês iniciarem a fazer esse ano, vocês vão terminar. A gente tem que pôr isso no papel. Senhor, é a minha meta. Tudo que eu começar, eu vou terminar. Eu preciso terminar, Senhor. Toda a preguiça, todo o desânimo, tudo que não provém do Senhor, que venha cair por terra. Que vocês venham colocar os projetos de vocês e que vocês venham concluir, que vocês venham buscar Deus para que vocês possam concluir os projetos. E se não for do jeito que vocês querem, que Deus venha fazer o melhor, porque Ele tem o melhor para vocês. Tem o melhor para mim, tem o melhor para cada uma de nós. Então, que a gente venha ter sabedoria, que a gente não venha querer antecipar o projeto, antecipar só por vaidade, que venha ser antecipado, que Deus venha antecipar se realmente for necessário, mas que vocês possam crer nisso e que vocês possam realmente fazer o projeto de vocês, gente, e venham concretizar todos os sonhos de vocês. É isso que eu desejo nesse 2023, né? Que a gente possa viver um ano repleto de realizações, abençoado, e que vocês possam concluir o que vocês se proporem a fazer, principalmente na busca em Deus. A gente tem que buscar mais, a gente precisa mais. Eu tenho falado com as meninas que o Conexão tem sido uma bênção, vai fazer 3 anos que a gente está no Conexão aqui, toda quarta-feira, e tem sido uma bênção, cada dia mais tem me edificado. Mas aqui é 1/3, ou 1% do que a gente precisa. Estar aqui na quarta é 1% do que realmente a gente precisa. A gente precisa de muito mais, não é só estar aqui. Então, busque uma igreja, seja evangélica, seja católica, busque a Deus. Vocês precisam buscar um direcionamento, a gente precisa ter um direcionamento ministerial, a gente precisa ter um líder, uma pessoa que vai te ajudar. Então, busque um lugar. Vocês precisam buscar mais a Deus, não é só no Conexão. Conexão é só 1% do que a gente precisa fazer. Então, que vocês possam ter uma noite abençoada. Vou abrir aqui agora para a gente pegar os pedidos de oração. E vou pedir para a Aline orar aqui pelos nossos pedidos de oração, tá? Então, podem abrir o microfone aí, quem tem pedido de oração, ou escreve aqui no chat para eu anotar. Depois eu vou colocar lá no meu caderninho. As irmãs, ninguém tem oração hoje? Tá todo mundo precisando de oração? Quero pedir oração pela minha mãe, que ela está ouvindo, a Helena, pela recuperação dela, que ela fez a cirurgia, está se recuperando bem, graças a Deus, mas que o Senhor continue cuidando da recuperação e a cicatrização dela. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu também quero pedir pela minha mãe. Amém. Qual que é o nome da sua mãe, dona Lívia? Dona Lourdes Rosa. Lourdes Rosa. Saúde dela andou meia balada mas Deus está no controle. Vamos orar. Obrigada. Pela dona Lourdes, a mãe do Cláudio. Ela não anda muito bem, ultimamente está indo para o hospital direto e volta, o médico não descobre o que ela tem, e tá assim, sabe? Então, eu peço que as irmãs venham em oração, por favor, tá bom? Amém. Obrigada. É a oração para o senhor Oswaldo, pai da irmã Vanilda. Isso que eu ia falar para o seu Oswaldo, vamos orar também. Orem aí pela família vou colocar da família da Edna, que é essa que perdeu, né, o netinho. Vamos orar. Amém. Quem mais? Tem duas de calabresa.
Ó, o povo falando de comida aqui, vocês estão ouvindo, né, gente? O povo comendo aqui. Falem, mais algum pedido, meninas? Suelaine. Amém, acho que é isso, amiga. Você ora, então, por esses pedidos. Eu tô anotando aqui, tô pegando os que tá aqui no chat. Amém. Vamos orar, então, gente? Vamos Amém. Jesus, meu Pai, tudo nesse momento. Pai, eu te agradeço, Pai, nesse momento pela tua oportunidade, Pai. Eu te agradeço por o Senhor ter ministrado ao meu coração em primeiro lugar. Eu te agradeço por me capacitar, por me permitir estar compartilhando essa palavra tão edificante, maravilhosa com as minhas irmãs. Pai, nesse momento eu venho em primeiro lugar te pedir que o Senhor limpe o nosso coração. Purifica nosso coração, Senhor, de todos os acontecimentos que nós já passamos, de todas as situações que nós já tivemos na nossa vida, que fez com que o nosso coração ficasse doloroso, que o nosso coração ficasse com mágoas, com rancor, com tristeza, com decepção, com frustrações, Senhor. Para que esse sentimento não nos engane, para que esse sentimento não nos corrompam de viver os propósitos que o Senhor tem para a nossa vida. Que esse sentimento não nos iluda, não nos confunda. Não faça com que a gente perca a nossa comunicação com o Teu Espírito, com que a gente não perca nossas bênçãos, aquilo que o Senhor quer falar conosco, quer compartilhar conosco. Senhor, guarde nossos pensamentos. Destrave, Senhor, todas as brechas, fecha todas as brechas, destrave todas as cadeias, Senhor, em nome de Jesus, que tem impedido. Pai, tira as escamas dos nossos olhos, abra os nossos ouvidos para que a gente possa ter o discernimento do mundo espiritual, Senhor. Derrama sobre nós, Pai, a tua purificação, a tua santidade, derrama sobre nós intimidade. Nos permita cada dia mais ter sede, desperte sobre cada uma das tuas filhas a sede, o desejo de te buscar em espírito e em verdade, porque é tudo aquilo que o Senhor quer, é tudo aquilo que o Senhor deseja, verdadeiras adoradoras, pessoas que te amem em espírito e em verdade, independente daquilo que o Senhor possa nos proporcionar. Que o Senhor nos permita viver experiências diretamente contigo, que o Senhor nos permita ter fé e confiar independente das circunstâncias, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor que é o médico dos médicos, Pai. O Senhor que é aquele que dá a última palavra, o Senhor que está sob o controle de todas as coisas, o Senhor que é a maior autoridade que existe entre céus e terra, é o Senhor que tem a chave, o poder de todas as coisas. Eu peço que o Senhor derrame saúde e uma boa recuperação para minha tia Helena, Senhor. Eu peço saúde pela vida da Sônia, pela vida da avó Lourdes, Senhor, pela família da Dalila, pelo pai da nossa irmã Vanilda, o senhor Osvaldo, pelo Antenor, pela Suelaine, pela Giane, Senhor. Derrame saúde e recuperação para todos esses que estão com alguma questão de enfermidade, por alguma situação, Pai. E eu peço que o Senhor derrame bênção, Senhor, que o Senhor renove a vida de todas essas pessoas, que o Senhor preencha e proporcione cada uma delas aquilo que elas verdadeiramente precisam, Senhor. Conceda, eu não sei a necessidade real que está no coração delas. Aquilo que não se trata de saúde, aquilo que se trata de finanças, aquilo que se trata de emocional, aquilo que se trata de alguma situação financeira, qualquer situação familiar, Pai, qualquer tristeza, qualquer decepção, qualquer coisa que tenha impedido as suas filhas de ter bom ânimo. De ter ânimo, Senhor, de esperar, ter paciência, de perseverar no Senhor. Derrame sobre elas bênçãos, um bálsamo, Senhor, de renovo, uma unção, um óleo novo. Desperta sobre elas o desejo a cada dia mais de te buscar e de te conhecer no íntimo, no profundo, no oculto, Senhor.
que elas possam ter uma boa noite de descanso, de sono, que no momento em que elas deitarem a cabeça no travesseiro, elas consigam sentir a paz do teu Espírito Santo, que seja uma noite de descanso ao ponto delas acordarem amanhã renovadas, despertas, Senhor, com disposição de te buscar e de oferecer o seu melhor no trabalho, para a tua família, para os cuidados de casa, de cuidar da sua saúde, de cuidar da sua vida espiritual, Senhor. Derrama sobre nós tudo aquilo que for de melhor e tudo aquilo que for da tua vontade para cada uma de nós. É o que eu te peço e já te agradeço pelo poder do teu santo nome. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Obrigada, mulherada. Glória a Deus, que palavra abençoada, que oração abençoada. Aline, amiga, mais uma vez, obrigada por ter aceitado aí esse convite de última hora. Sempre bom ter você aqui. Família Morgan, cadê? Claudinha, Thalitinha, 2023, vocês estão me devendo, não esqueça. Chega de aproveitando a deixa aí, ó, já vão preparando aí. Não esqueci não, Thalissa, Deus vai preparar a data. Isso, prepara, logo eu chamo vocês, viu? Amém, estamos preparando também. Ô, Glória, aí sim. Mas amém, meninas, muito obrigada, uma ótima noite para vocês. Glória a Deus. Fiquem com Deus. Qualquer coisa, se vocês precisarem de qualquer coisa, vocês sabem que podem contar, a gente chama Conexão, é um grupo onde vocês podem compartilhar, podem me procurar se precisarem de algum tipo de ajuda, se precisarem de oração, jejum, conversar, só desabafar, eu estou aqui para ajudar vocês, cada uma de nós estamos aqui para manter essa conexão, para poder orar umas pelas outras, tá? Então, fiquem com Deus, uma boa noite a todas, qualquer coisa, estamos aqui. E como diz, né, se Jesus não voltar até quarta-feira que vem, nós estaremos juntas. Glória a Deus. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Amém. Glória a Deus. A paz para todos. A paz. Amém, a paz.